Nas aulas anteriores, nós determinamos a atividade enzimática e a atividade enzimática específica das enzimas ATPásicas nas diferentes frações celulares que nós preparamos a partir do tecido cerebral de roedores. Nesta aula de hoje, nós iremos escolher aquela fração que está mais purificada em enzimas ATPásicas, P3, tá? E iremos submeter essas enzimas ATPásicas da fração P3 a diferentes concentrações de substrato, para avaliarmos o comportamento dessas enzimas nessas diferentes concentrações de substrato. Isso vai nos permitir caracterizar cineticamente essas enzimas, ou seja, determinar como é a atividade dessas enzimas frente a essas diferentes concentrações de substrato. Como elas se comportam em concentrações de substrato mais baixas, tá? E como elas se comportam em concentrações de substrato mais alto. Essa caracterização é fundamental para entendermos a função e o papel das enzimas em determinadas rotas metabólicas, bem como a função e o papel de determinadas enzimas em diferentes tecidos, enzimas que são expressas em um tecido e enzimas que são expressas em outro tecido. Vamos passar os materiais agora que iremos utilizar e, na sequência, o protocolo experimental. Nessa aula de hoje, então, nós iremos utilizar praticamente os mesmos equipamentos e o material utilizado para a aula da determinação da atividade enzimática. Tá? Então, nós iremos utilizar pipetas de volume variável, iremos utilizar a placa de 96 poços, tá? Iremos utilizar uma estante, onde nós temos aqui os tubos marcados, né, de acordo com o que consta na tabela do nosso protocolo experimental, bem como os reagentes que iremos utilizar, tá? Os reagentes de sais, tampão, água e verde malaquita. Também iremos utilizar, tá, diferentes concentrações de substrato para avaliar a atividade das nossas enzimas. Essas concentrações, então, vão variar de concentrações baixas, como, por exemplo, 0,03 milimolar de ATP, uma concentração um pouquinho intermediária, 0,1 milimolar de ATP, 0,3, 1 milimolar e 3 milimolar de ATP. Então, esta vai ser a nossa curva de concentração que nós iremos utilizar na aula experimental de hoje. Vamos agora, então, passar para o procedimento experimental. Primeira etapa, então, do nosso protocolo experimental é a pipetagem dos diferentes reagentes que constam na tabela do nosso protocolo experimental nos tubos marcados previamente aqui da estante. Então, vamos começar pipetando 20 microlitros de tampão em todos os tubos, e depois passaremos para a pipetagem da solução de sais, 60 microlitros em todos os tubos, e água, 120 microlitros no tubo branco e 85 nos demais tubos. Vamos passar agora, então, para os reagentes de sais, 60 microlitros. Vamos pipetar, então, 120 microlitros de água no branco e depois 85 nos demais tubos. Próxima etapa, então, pipetarmos 15 microlitros de amostra, né, ou seja, da nossa fração P3, em cada um dos tubos que está marcado com atividade total.
os tubos controles, nós pipetamos os 15 microlitros após a adição de TCA, certo? Então vamos passar para a pipetagem dos 15 microlitros da nossa amostra, da nossa fração celular. Vamos agitar para misturá-la bem. E iniciarmos a pipetagem dos 15 microlitros somente nos tubos atividade total. Finalizada a pipetagem, vamos agitar todos os tubos e levar ao banho para uma pré-incubação de 10 minutos. Terminada a pré-incubação, então nós vamos agora passar para a pipetagem do substrato, né? E nessa etapa nós temos que ter um cuidado bastante grande, porque nós temos que pipetar o substrato com a concentração adequada no seu tubo correspondente, né? Então, como nós temos diferentes concentrações de substrato, nós temos que estar atentos para não trocarmos essas concentrações nos seus tubos correspondentes. Então, o tubo marcado com 0,03 receberá a concentração de substrato de 0,03 milimolar de ATP. E assim por diante, até finalizarmos o último tubo. Então, vamos pipetar 20 microlitros de substrato nos tubos. Vamos começar então pelo ATP 0,03. (20 microlitros no tubo atividade total). E 20 microlitros também no tubo controle, conforme indicado no protocolo. Trocamos a ponteira, uma vez que iríamos mudar a concentração de ATP para não ocorrer contaminação. E vamos para o próximo tubo. Tubo 0,1 milimolar. Tubo atividade total. E tubo controle. E assim sucessivamente até a última concentração. Finalizada a pipetagem, nós vamos agitar novamente os tubos e levar ao banho para a incubação. Finalizado o período de incubação, vamos agora então parar a reação através da adição de 200 microlitros de ácido tricloroacético, tá? Conforme consta no protocolo. Isso fará então com que o pH da solução se altere drasticamente, desnaturando então as enzimas e parando a reação. Parada a reação, próxima etapa então é nós transferirmos 50 microlitros de cada um dos nossos tubos para os pocinhos da placa de 96 e adicionarmos na sequência o reagente de verde malaquita.
Importante aqui nós termos um mapinha da nossa placa para sabermos quais poços, tá, receberão as respectivas soluções e trocarmos a ponteira, tá, a cada pipetagem. Nossa pipetagem vai ser em duplicata, então teremos 2 poços para cada amostra. E ao final, depois, nós faremos a leitura da absorvância a 630 nanômetros. Finalizada a pipetagem dos tubos, né, dos 50 microlitros dos tubos na placa, nós vamos adicionar agora 125 microlitros de reagente de verde malaquita em cada um dos pocinhos, para que então a reação de coloração se processe. Finalizada a pipetagem, vamos então aguardar agora o tempo para que a reação de cor se processe, né, 20 minutos, e depois efetuarmos a leitura no espectrofotômetro.